telefone que a mulher ia me deixar sozinha. Então ela falou assim, Roberto, se eu for chegar, eu não. Me atrapalha agora, espera aí, Roberto. Tá. Fica quieto. Já pode? Já pode, ele falou? Tá vendo? Tertúlia. Falta testosterona. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de novembro de 2012, domingo. O verbete é de número 2468. Ele tem 8 páginas, 47 logias e 27 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 16 máximos. O tema é multitraduciologia. A especialidade é intercomunicologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano, o professor Pedro. Que número que é esse? 37 já. Como é que é? Eu sempre pergunto aqui para vocês chuparem o dedo aí. 37. Definição. A multitraduciologia é a ciência aplicada aos estudos teáticos sistemáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter das operações multidisciplinares, multidimensionais e multilinguísticas relacionadas ao ato de traduzir, transladar e transpor determinada realidade em outra semanticamente concordante, visando a amplificação coerente da intercomunicologia interassistencial. Isso é dentro da tridataciologia. Agora, a ortotaqupensenologia, favorecendo o exercício cosmoético das múltiplas necessidades tradutórias. A influência da pensenização sobre a linguagem e vice-versa. A pensenidade polifásica funcional. O holopensene da interassistenciologia tarística. As investigações teáticas quanto à traduzibilidade entre as variegadas linguagens conscienciais e energéticas do cosmos. A pesquisa das inter-relações cognitivas entre as múltiplas áreas do saber. O fato de saber dizer o mesmo de vários modos. As múltiplas camadas de compreensibilidade da realidade. O ato de abolir as fronteiras cognitivas, aproximando as consciências. A importância historiográfica da pedra de Roseta. O livre trânsito ideativo. A trafegabilidade mental somática. Olha, ainda tem muito mais coisa, tem umas 20 linhas aí a fatologia. Agora, a autovivência diferenciada de cada estado vibracional profilático diário. A tradução dos sinais paraperceptivos, a descoberta do alfabeto parapsíquico, a dificuldade em traduzir para fatos sem palavras, a evolução enquanto aprendizado constante da tradução da energia imanente em energia consciencial. Na argumentologia tem aí o tópico da realidade, com a intercomunicação consciencial, faz-se a partir de vários códigos diferentes, são signos, semanticamente transmutáveis entre si, podendo ser sintetizado em 5 realidades conceituais. E depois tem o tópico da cosmovisão, com 50 tipos diversos, porém convergentes, de traduções de realidades, requerendo o auxílio de diferentes especialidades científicas para serem adequadamente decodificadas. Tem 50, é bom a gente ver. Agora, nós temos aí, na remissiologia, de 15 verbetes, nós destacamos 5. Associação didática, dicionário cerebral analógico, poliglotismo interassistencial, tesauro cerebral e tradução parapsíquica. Frase enfática.
A multitraduciologia, especialidade transdisciplinar ainda pouco debatida, porém super prioritária para as consciências intermissivistas interessadas na cosmocogniciologia verbaciológica. Você já qualificou a qualidade das próprias traduções cognitivas interassistenciais? Qual o nível, abrangência e eficácia atingidos? Pode melhorar? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 6 fontes bibliográficas. Agora, a multitraduciologia aqui, no mega-análise, a mega-análise foi feita pelo João Paulo com 22 itens. Código, signo, intercâmbio, intersemiótica, polissemia. Policonformática, cosmoconsciência, multilinguística, traduzibilidade e universalidade. Interassistenciologia, intercomunicologia, intercompreensiologia, interconscienciologia. Pancomunicologia, policonscienciologia, polineurolexicologia, neuroconscienciologia, multiculturologia, ortotacpensenologia, transdisciplinologia e cosmocogniciologia. Esse aqui está forte, né? Cosmoconsciência, cosmocognição. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é hiper-autolucidologia, o argumento é autodiscernimentológico. Eu chamo a atenção para ver aí os detalhes e ver também no fim do adendo, que vale a pena, para entender o assunto bem. Professor, como funciona o processo da sedialidade e ectoplasmia? Olha, a energia todo mundo tem e todo mundo usa. Agora, é preciso saber, se usar bem, está tudo bem. Se usar mal, vai tudo contra a pessoa. A energia é o instrumento principal que a consciência tem para atuar no cosmos. Uma consciência pode utilizar a energia do ectoplasta contra si mesmo, contra ela mesma? É lógico. Tudo é possível, né? Depende da intenção. É possível um assédio patrocinado por rituais de quimbanda e macumba utilizar o ectoplasma do assediado contra ele mesmo? É lógico, aqueles que são desavisados. Uma pessoa é ectoplasta e ela bebe alguma cachaça, tudo é possível. Se é possível que uma consciência com histórico de ectoplasmia pode e deve fazer para impedir a investida assediante? Primeira coisa é usar suas energias para fazer, por exemplo, encapsulamento de si mesmo e das outras consciências. Isso tudo já ajuda demais. Tudo é feito pela energia, encapsulamento energético. De modo que por aí a pessoa pode desenvolver muito mais coisa depois. Ao verbetógrafo. Fatologia, terceira linha. Como podemos otimizar a cosmovisão das múltiplas camadas de compreensibilidade da realidade no nosso atual estágio evolutivo? Eu penso que é trabalhar pelo menos em 2, talvez 3 frentes que a gente talvez pudesse sintetizar na tridotação. Ou seja, é ampliar o processo intelectual, ler muito sobre diversas linhas do saber, tentar ampliar a cultura geral, se possível, ganhar algum nível de erudição, só que inserindo nesse processo a condição prática de você aplicar isso, principalmente esclarecendo outras pessoas, e aí entra a comunicação, e tendo também a contraparte extrafísica, ou seja, você inserir as abordagens multidimensionais nesse processo. Então, quando você une, e por isso a gente colocou em determinados momentos do verbete a especialidade da tridotação, tridotaciologia, justamente para dar esse cunho mais prático e sem esquecer o processo parapsíquico. Porque uma determinada realidade, quando ela se impõe, sempre existe uma para-realidade ali por trás, uma para-causa, vamos chamar, uma para-etiologia. Então, se nós não percebemos essa para-etiologia, a nossa compreensão dessa realidade ela vai se dar até determinado ponto, ela vai ser limitada, ela vai ser sempre parcial. Então, eu vejo que, de modo prático, é você, por exemplo, dentro da conscienciologia, você se tornar professor, você defender um verbete, por exemplo, você aplicar isso de modo prático com relação a TARES.
Poderia nos detalhar mais a leitura sempiterna dos dicionários? Fatologia, página 14, 11ª linha. Como ter prazer em lê-los? Essa frase ela tem Esse duas... está desesperado. Tá? Ela tem duas abordagens básicas. Eu acho que o prazer você descobre fazendo. Você tem que começar, você tem que ter algum objetivo, alguma linha de pesquisa, algum interesse. Vamos supor, você vai dar uma aula, você vai ajudar outras pessoas, você quer esclarecer sobre determinado assunto, e os dicionários ajudam nesse aspecto. Por que sempre terna? Porque sempre você vai precisar recorrer aos dicionários. E outra abordagem interessante é que no próprio dicionário, quando você começa a lê-lo, ele é praticamente infindável, porque muitas vezes você lê uma definição e dentro dessa definição você às vezes descobre que você não sabe uma palavra, aí você vai atrás da definição dessa palavra que te remete, por exemplo, dentro de um sinônimo que você não conhece, você vai buscar a definição desse sinônimo e por aí vai, você fica, entre aspas, poderia ficar eternamente lendo um dicionário dessa forma, remetendo ao outro. Uma definição. Tudo depende de curiosidade. Eu tinha 9 anos quando comecei minha biblioteca. O que tinha mais de livros lá era dicionário. Eu era curioso para saber as palavras, queria saber tudo. Outra coisa, eu comparava uma palavra do dicionário com a outra e via que não dava certo. Em parafatologia, 3ª linha, como diminuir a dificuldade de traduzir parafatos em palavras? Essa redução, ela se dá principalmente, eu vejo, quando a gente consegue expandir o nosso neuroléxico, os nossos dicionários cerebrais, quando você começa a ter a possibilidade de utilizar diferentes formas, e esse verbete fala um pouco sobre isso, né? Diferentes formas na comunicação, através das metáforas de definições, através de outras línguas, por exemplo, através de determinados exemplos clássicos da literatura, do processo da ciência. Então, você começa a alargar as suas possibilidades cognitivas quando você já tem um dicionário cerebral um pouco mais vasto e aí inclui o processo de poliglotismo, analogismo, sinonímia e o antonímico, né? Professor, como o senhor convive com o paradoxo constrangedor da hiperautolucidologia, sendo incompreendido por tanta gente há tantas retrovidas, sobrepairando tudo e todos? Sim, existe aquele negócio da banana, né? Ele esqueceu. Banana technique, tem que lembrar disso. Outra coisa, é esnobação cosmoética. Agora, a coisa mais séria que tem não é isso, não. Se tem aqueles que são contra você e não te entendem, tem aqueles que entendem mais você do que você mesmo. Então, esses compensam demais a situação. O que é que eu falo? Quem é que é o meu maior amigo? É o transventor. Pensa bem sobre isso. Isso é uma pegadinha, ou, se você quiser, uma abordagem técnica inteligente. Em mental somatologia, por que o psicossoma é o maior enganador? Devido ao processo do comocionalismo, o processo instintual, o problema das falácias lógicas, tudo nasce pelo psicossoma. É o processo emocional. Professor Pedro, em parafatologia, página 14, 3ª linha de baixo para cima, poderia explicar a paratradução simultânea ocorrida na vigência do megafenômeno da trirrecepciologia? Sim, esse fenômeno... Isso aí você pegou bem. É um verbete do professor Valdo do DAC, que ele cita aquele fenômeno que ele já vivenciou, um dos mais avançados, segundo ele, no qual, por exemplo, ele está dando uma palestra, ele começa a avistar uma consciência e começa, além da palestra que ele está dando ali, ele começa a receber as orientações dessa consciência. Daí a pouco surge outra, numa dimensão mais sutil, e em seguida uma outra, ainda numa dimensão ainda mais avançada, e ele consegue fazer essa tradução simultânea, recebendo as orientações dessas três consciências, sendo que uma consciência muitas vezes não percebe a presença da outra, quer dizer, aquela que está numa condição menos sutil não percebe a consciência mais avançada que está se manifestando também, e no caso dele, na condição de parapsíquico, consegue perceber essas três simultaneamente. Então, o interessante é que isso a gente pode entender como sendo uma das aplicações máximas da atenção dividida, porque você precisa manter o foco da sua atenção no discurso que você está fazendo, né, na aula, na preleção que você está dando, e além disso você manter
também um foco de atenção no processo parapsíquico que está ali concomitantemente acontecendo. Então, muitas vezes você consegue inserir no seu discurso ideias extrafísicas que eles estão transmitindo. Então, por isso a gente pegou essa ideia da tradução simultânea. Ainda em parafatologia, primeira e segunda linhas de baixo para cima, o megapoliorama neoverpônico da central extrafísica da verdade. Essa ideia de poliorama a gente emprestou, né, fez uma analogia no processo da arte, dos museus, tem até museu que tem esse nome de poliorama, que na realidade é quando você concebe um painel, um panorama, em que ele é composto de diversos quadros que se interpenetram e podendo dar ou não a noção de movimento. Então você pode ter o acesso a um quadro, você vai ter aquela informação, mas aquele quadro ele faz parte de um contexto maior. E no acesso à central extrafísica da verdade, muitas vezes quando a gente acessa uma Verpom, através dessa Verpom você consegue expandir essa ideia e acessar uma ideia muito maior, muito mais abrangente, se você conseguir aprofundar essa ideia. Então, a analogia que a gente fez aqui é para justamente procurar esgotar uma determinada ideia naquele momento evolutivo, naquela condição em que você se encontra e não satisfazer com pouco. Muitas vezes a gente acessa um determinado percentual, como a gente estava falando, daquela realidade. Mas se a gente insistir, a gente vai ver que muitas vezes acontece uma defasagem. A nossa cabeça, a nossa cosmovisão tende a se abrir ainda mais. Então eu penso que a central extrafísica da verdade, ela tem essa possibilidade praticamente até quase que infinita, se a gente pudesse usar essa analogia, né? Em parafatologia, página 14, final da quarta linha, poderia abordar o ato de saber traduzir a linguagem holossomática pessoal e alheia? Sim, a ideia aqui é falando um pouco da linguagem até não verbal, né? Se a gente insere o processo parapsíquico, a gente começa a ver que determinados comportamentos pessoais ou de outras pessoas, eles são muito influenciados pelo processo extrafísico, por consciex, tanto amparadoras como assediadoras. E, além disso, a própria pessoa, o próprio temperamento, a própria pensenidade. Então, sabendo traduzir essa linguagem, você começa a perceber, por exemplo, a intenção que a pessoa às vezes tem, por que ela está se manifestando daquele modo. Foi comentado aqui no processo contra, muitas vezes, o professor Valdo. Às vezes, uma determinada consim pode ser porta-voz de um assediador. Então, você ter noção do processo holossomático e inserir essa abordagem na intercomunicação diária, muitas vezes também vai expandir a própria compreensão daquela pessoa e do contexto no qual os dois ali estão inseridos, né? Ainda em parafatologia, quinta linha de baixo para cima, poderia relatar as práticas exitosas da TENEPS e da OFIEX, traduzindo, respectivamente, a aplicação da inteligência evolutiva inicial e avançada. Eu vejo que a TENEPS conduz, né, naturalmente para a OFIEX, seja numa vida ou nas próximas, e isso é uma tradução do nível de inteligência evolutiva. Por quê? Porque, em outras palavras, a gente pode traduzir a TENEPS como sendo o aprendizado inicial do processo assistencial, porque ele insere a condição parapsíquica. Já é um processo, por exemplo, anônimo, até certo ponto, já é um processo diário, constante, mais profissional, tende a se profissionalizar cada vez mais, e para o próprio praticante ele vai entendendo aos poucos, através da ajuda do próprio amparador de função, como que se dá essa dinâmica extrafísica. Então, muitas vezes são trazidos ex-companheiros, ex-amigos ou ex-inimigos, ex-desafetos dessa pessoa, e ela vai começar a conviver ou para conviver, ou vai procurar ajudar essas personalidades através da própria energia. E quanto mais ela vai amadurecendo, mais ela vai tendo a possibilidade de ter o para-diálogo, ou seja, sair do corpo, principalmente no caso da OFIEX, e começar a ter uma interlocução direta com essas personalidades. Então, isso eu acho que resume o processo evolutivo, é a gente começar a ajudar aquelas pessoas com as quais a gente não teve um passado tão positivo, né? Foi mais difícil, traumático, drástico, negativo, etc. E aí você começar a rever essas pessoas para poder justamente ajudar. Então, eu vejo que é um crescendo em termos de compreensão da inteligência evolutiva, né? Professor, minha irmã mora em uma casa há alguns anos e há pouco tempo me contou que ela mudou para lá
e haviam 3 velas vermelhas queimadas junto no quintal da casa. Quem vendeu a casa não a conhecia, e ela mora com o marido e uma filha. Os 3 têm parapsiquismo e o marido tem vício consciente dentro da casa. Pergunta: até que ponto tudo isso pode prejudicá-los e como posso assisti-lo nesse caso? Poderia esclarecer? Olha, o melhor é ir lá, esterilizar a energia nos diversos cômodos para dar uma limpeza no ambiente e ver se tem bagulho energético também para eliminar. Isso aqui é o melhor que pode fazer. O mais é falar com eles sobre o estado vibracional e usar o estado vibracional até limpar o ambiente. Precisa ver o que aconteceu. Às vezes tem algum passado trágico lá do processo do imóvel. Isso aí, às vezes, prejudica a pessoa, sim. Eu quero dizer para vocês que os e-books gratuitos da Conscienciologia, pelo site da Editários, www.editarios.org, tem um total de visitas ao site até o dia 31 de outubro, agora do mês passado, de 10.666. Agora tem um novo e-book liberado hoje, que é Coragem para Evoluir. É a 3ª edição eletrônica, o autor é o Luciano Vicente. E os volumes do e-book baixados até outubro de 2012, num total de download de 15.787 e-books baixados. Então, por título, Manual da TENEPS, 5.250 downloads. O que é a Conscienciologia? 3.395 downloads. Manual da PROEX, 2.760 downloads. Manual da Dupla Evolutiva, 2.078 downloads. Nossa Evolução, 1.415 downloads. Manual da Verbetografia, a edição eletrônica, 889 downloads. Então, vocês têm aí uma ideia, são 15.787 downloads já, sobre esses livros. E tem mais livros para colocar. Os próximos agora, entre os próximos, vai entrar os 700 experimentos. Esses dias deve colocar lá, como download. Esse vai dar trabalho, porque ele é um pouquinho grossinho. Vai dar trabalho. Pode falar, faz favor, eu entrego o professor Pedro a você. Pedro, então, na página 14, na 4ª linha, você tem aí a excogitação polimétrica. Podia dar uma geral, por favor? A gente faz aí um máximo, né? Expressão polinômica, vou aproveitar, Linda, e falar tudo. Expressão polinômica quer dizer dos polinômios. O polinômio, você agrega 4 ou mais ideias, né, conceitos ou realidades para, vamos dizer, dar força para a ideia que você queira defender, né, vamos chamar assim. O conhecimento polimático, conhecimento variado, profundo, abrangente, erudito. A excogitação polimétrica, ou seja, aquela que tem mais possibilidades de você aferir em múltiplas áreas do saber, é isso que a gente quer chamar a atenção, é a possibilidade de você ponderar não só através de um viés, mas você considerar quanto mais a gente tenha, seja através do autodidatismo, seja através da própria formação profissional, vamos dizer assim, um horizonte mais alargado, você tende a encarar, a interpretar a realidade de modo mais abrangente, mais realista, vamos chamar assim. A etologia polimórfica, ou seja, as várias formas que existem de se comportar, de se manifestar. O atacadismo poligráfico também, eu vejo isso muito com o processo nosso da manifestação escrita, né, gráfica e encenológica, da gente poder hoje, além dos próprios livros, a gente se manifestar através dos verbetes, através de resenhas, editoriais, artigos, enfim, artigos para o jornal e por aí vai. Então você tem a possibilidade de ter esse atacadismo na prática, em termos de GESCOMs. O generalismo polifuncional, quer dizer, você saber várias áreas do próprio conhecimento, mas de modo funcional, com alguma aplicação prática. Então isso a gente comentou no início da tertúlia, o processo, por exemplo, da TARES, o processo da docência, você tem, pelo menos eu penso assim, que ter alguma aplicação para isso se tornar mais assistencial. E aí vem a realidade polionômica, acho que houve uma hiperrevisão aí, eles tiraram o
E o que a gente queria traduzir aqui é a realidade que você pode denominar de diversos modos. Então, a polionômica, ou seja, através de vários nomes. Então, isso é possível justamente através de um dicionário cerebral maior, de um parapsiquismo crescente, de uma experiência prática também cada vez maior, do multiculturalismo, por exemplo, também atuante. E a gente termina com a evolução polimodal, querendo dizer que a evolução pode se dar de diversas formas. A gente, ao longo da nossa seriexalidade, né, da nossa pluriexistencialidade, a gente vem tendo experiências diferentes, cada um vem evoluindo ao seu modo, e ao que tudo indica, nós vamos chegar ao serenismo também dessa forma, mantendo uma identidade, mantendo o bojo dessas experiências, vamos aprendendo com elas até isso poder chegar no nível desse de serenidade. Então, o que a gente quis dizer é que a tradução, você olhando a realidade humana e multidimensional através da tradução, você consegue, vamos dizer assim, faz pensar de modo diferente, faz pensar de modo mais abrangente, alarga esses horizontes cognitivos que a gente tem chamado a atenção aí. Okay? E na parafatologia, segunda linha, se podia ampliar a descoberta do alfabeto parapsíquico? Eu acho que a gente está bem nessa etapa, né? Principalmente quem nessa trajetória serexológica não mexeu muito com o parapsiquismo, está tendo as primeiras vidas que, de modo cosmoético e homeostático, vamos chamar assim, está aprendendo a trabalhar com o parapsiquismo. E uma analogia boa é a condição da sinalética, você desenvolver os próprios sinais confiáveis para conseguir interpretar a realidade ou a para-realidade que está se manifestando ali. Então, quando você, por exemplo, já consegue saber que quem se aproxima, uma consciência que se aproxima de você, é um amparador da TENEPS, quando a pessoa já consegue diferenciar de um ataque extrafísico, quando ela já consegue saber que ela vai sair do corpo, quando ela está, por exemplo, próxima ali na hipnagogia, quando ela se deitou. Então, são possibilidades de manifestação desse alfabeto parapsíquico que a pessoa começa a inserir, e ao que tudo indica, a gente vai levando isso de uma vida para outra. Isso, a própria consciência acaba guardando isso, né? Ela acaba retendo isso de uma vida para outra, e a tendência é justamente ela ter que descobrir, desvendar e, vamos chamar assim, decodificar novamente em novos corpos, né? Então foi isso que a gente quis chamar a atenção. Na realidade é uma tradução, né? A consciência vem para essa dimensão, ela tem a possibilidade de se comunicar ainda com a dimensão extrafísica, mas ela tem que aprender a fazer essas senhas. Ok, obrigado. Bom, aqui, uma pergunta aqui sobre o DAC. No complemento, na página 57, em mental-somatologia, aqui logo no começo, você podia dar um exemplo do que você chama aqui de supersensibilidade convivencial? A supersensibilidade convivencial é quando você, mesmo não pensando em parapsiquismo, você começa a perceber os processos envolvendo as energias e os fenômenos parapsíquicos das pessoas em torno de você. Então, essa supersensibilidade, ela começa a funcionar na sua vida igual a respiração. Aquilo é ininterrupto em qualquer lugar, qualquer hora, não interessa o cenário e etc. Tal. Agora, ela começa muito devagar, isso vai aos poucos, mas depois ela vai se acentuando cada vez mais. Vai chegar um ponto que não vai passar dia nenhum na sua vida que você não vai pensar no processo parapsíquico. Isso vai ser inevitável. Então, a hora que chega nesse problema, você quer fazer umas coisas que é o que está acontecendo comigo já há alguns anos. E eu tenho até uma certa dificuldade para isso. Eu quero fazer mini técnicas de todos os meus mini movimentos. Isso é uma loucura, aparentemente, mas não é. Isso ajuda demais. Entende? Então, você começa a ver o que é que funciona em tudo. A partir disso, aquele processo, por exemplo, do Monk, matéria de toque e outras coisas mais, isso tudo ficou pequeno. Existe, então, um tocão muito maior do que o toque normal. Está entendendo? Agora, ele é equilibrado, não perturba a pessoa, não cria problema, não é emocional, não tem nada disso. É tudo super
pensado, racional e com uma logicidade incrível. Agora, é lógico que isso aí vem aos poucos e você tem que assumir aquilo também aos poucos. O que eu tenho atualmente, por exemplo, as dezenas de técnicas que eu uso, é incrível. Agora, me ajuda. Você está entendendo? Então, eu ponho as técnicas todas em pequenas frases, numeradas, de acordo com a cronologia daquilo que eu faço. Mas isso praticamente é em tudo. Então, aí você vai ver, então, como é que fica. Por exemplo, eu estou fazendo esse dicionário. Você já pensou? Por exemplo, eu acabei, antes de você falar, eu estava escrevendo isso aqui. Depois de completar as 1.584 páginas, preencher as linhas incompletas com mega-pensenes e sentenças curtas. Quer dizer, eu vou ter linhas em branco que eu possa aproveitar. Por exemplo, olha essa linha aqui, ó. Aqui, ó, tudo isso está em branco. Eu posso preencher de acordo com aquilo lá. Agora, veja, isso aqui vai entrar na minha técnica da acabativa do DAC, que vai ser feito o ano que vem. Eu vou acrescentando. Sempre que eu tenho ideia, eu acrescento lá. Às vezes, aquilo começa, tem 10 itens, quando acaba, tem 50. E tudo tem sua razão de ser. Agora, você pensa bem hoje, como é que eu tenho ideia de fazer essas técnicas? Depois de fazer aí algumas centenas, como é que eu fico? Eu tenho ideia para tudo nisso. Agora, isso ajuda demais. Essa aqui, por exemplo, eu não tinha pensado. Ó. Eu vou anexar lá, vou levar para casa e anexar na técnica que está lá guardada, da acabativa do DAC para o ano que vem. Esse nível de detalhismo e de exaustividade, de preencher esse espaço que está sobrando e tal, essa relação direta que você faz com a hipersensibilidade parapsíquica... Não, eu faço isso com tudo. Mas isso é causa e consequência, né? Mas mais causa, né? Esse detalhismo ajuda na... Agora, ó, as coisas começam a empombar, e a recrudescer, e criar problema a hora que você quer fazer a técnica para ver o seu onirismo. Então, faça essa técnica do seu onirismo. Como é que você sonha? Sim. Como é que é a hora que você vai dormir, que entra na hipnagogia, o que acontece depois? Que técnica que você vai usar para examinar isso? Chega num certo ponto que você começa a ter onirismo, tudo racional. Sim. Que as técnicas passam para lá. Você está entendendo? Elas começam a ordenar o que você penseniza, mesmo quando está dormindo. Só uma coisinha mais que eu queria comentar, aqui no conclusion, né, em cima, na última linha aqui da autodespertologia, última linha não, um pouco mais assim, na penúltima linha, eu acho que falta uma preposição, seria a tarde da maturidade, não sei se você já anotou isso aí. Menospreza também, está faltando um S. Nós já vimos. Obrigado. Professor Valdo, dentro dessa hipersensibilidade convivencial, aquele caso do cavalo no SCP-2, que você percebeu isso, seria essa... Aquilo é devido isso. Tá. Agora, você veja bem, mas lá eu acabei fazendo a projeção. Então, eu acabei vendo a projeção e vi que tinha relação com aquela fazenda, que era um tipo de fazenda, né? Então, eu fui lá. Os caras me deram contra. Aí eu falei assim, vocês me dão licença de ir até lá? Aí eles seguiram comigo, o cavalo estava lá, numa posição muito difícil para ele. Ele tinha caído do buraco lá dentro. E eu tinha visto isso pela projeção durante a noite. Os caras tudo depois olharam para mim com medo de mim. Eu falei assim, olha, eu não invadi a propriedade de vocês, não. Eu vi isso fora do corpo. É o que eu estou dando aula sobre isso agora, ali, ó, ali naquele hotel. Aí os caras falaram, não diga, mas o senhor está dando aula sobre isso? Por isso. Quem é que manda vocês terem um cavalo aí, fica ele cair no buraco? A culpa não é minha, não tem nada a ver com isso. Não, nós agradecemos o senhor, nós estamos entendendo agora, não tem nada. Ficaram com medo de mim depois. Agora, porque estava junto do hotel, a fazenda dele. Quando você fala que a monja sente todas as dores do cosmos, é isso daí. Eu tenho alguma sensibilidade para alguma coisa. Você tem visto, né? De vez em quando acontece conosco as coisas assim, o que eu sinto e tal. Mas isso eu estou engatinhando, né? É muito pouco ainda.
se trabalhar muito nessa história agora, por isso que eu uso as técnicas. Essas técnicas podem ajudar a eu ter autoconsciência e aprofundar o processo. Pedro, aqui no B, em numerologia, na segunda linha, você coloca essa numeração, a versão policresta. Você pode explicar para nós o que significa? O que você pensou com isso? E também a gente fez um jogo aí, né? Para falar da tradução, vou aproveitar também, né, o nexo policognitivo, ou seja, a união de diversos conhecimentos, né? A ligação polissêmica também, através de diversos significados, significações. O vínculo policonformático, ou seja, através do confort, principalmente na tradução, aí, podendo pegar a tradução escrita como exemplo, você unir um confort de uma língua com um confort de outra. A versão policresta. O policresto em medicina é aquele medicamento que tem várias funções. Por exemplo, um antibiótico de amplo espectro. E aí o que eu quero dizer é que essa versão, quando você dá a sua versão, seja uma versão de uma tradução escrita, pegando um caso prático, ou a versão do professor dando o exemplo dele, a prática dele, a explicação dele. Então isso tem várias possibilidades de atendimento a diversas pessoas, com SINs e com CIEX. Então, as possibilidades se ampliam. E aí vai a coerência polidisciplinar, em termos de disciplinas científicas, a realidade poliprismática e a consciência poliédrica. Tudo isso é para chegar no denominador comum, que é o fato da consciência ser poliédrica, ou ter várias facetas, ou se manifestar de diversos modos diferentes, né? Então, acho que a gente entendendo através da realidade, de diversas formas de se compreender a realidade, a gente vai acabar batendo na própria consciência. Você pode comentar o primeiro paradoxo também? Sim, o paradoxo da diferença assemelhada. Isso é bem claro quando você pega um texto traduzido, vamos supor, um livro traduzido. Então, ali é o mesmo livro, é a mesma essência, é o mesmo conteúdo, só que completamente diferente, porque as palavras utilizadas são outras, o idioma é outro. Então, com isso, você começa a ampliar essa ideia para, por exemplo, estudar a personalidade consecutiva, que você vai ver que, às vezes, o texto, né, um invólucro, o soma é outro, mas a essência é a própria personalidade. Então, essa ideia de tradução é que a gente quis expandir para esse processo, às vezes, multi-existencial, né, multidimensional e assim por diante. Mas aqui, no caso, está bem dentro da tradução. Né? Obrigada. Pedro, ali na página 15... eu vi que você chama atenção para a prova geral da conscienciologia, lá na trinomiologia. Sim. E a prova está aí, está se aproximando, vai ser em dezembro. Aí queria que você comentasse qual que é a relação da prova com a multitraduciologia, como é que a gente pode usar bem isso? Sim, eu acho que a prova é uma parte prática para todos nós mostrarmos como que a gente traduz a conscienciologia na prática, principalmente do ponto de vista teórico, né? Então, isso vai dizer o quanto que a pessoa estudou, o quanto que ela frequentou as tertúlias, o quanto que ela apreendeu e compreendeu os conceitos, e ali ela vai ter a possibilidade de fazer esse teste. E juntando com a prova da imagística, a possibilidade também da pessoa aferir o processo de analogismo que ela tem, né, o dicionário cerebral. Então, ela vai ter que traduzir com as próprias palavras aquele conceito. Então, isso é interessante porque as verpons, vamos supor, principalmente o professor Valdo, ele teve uma ideia, teve uma inspiração, uma captação, isso está no mundo das ideias, do mental soma, ele teve que traduzir isso em palavras, fez a definição, nós vamos ler, vamos interpretar e nós vamos escrever com as nossas próprias palavras. Então, esse processo de tradução, interpretação e retradução, vamos chamar assim, é que vai fazendo com que a gente qualifique o nosso dicionário cerebral. Por isso que a gente terminou esse trinômio com o processo da polineurolexicologia. Às vezes as pessoas não se percebem, né? Demorou muito eu acho que para a comunidade dar valor para isso, superar o egão, superar o egoísmo, o orgulho e encarar essas provas, independente do resultado, para ela poder ver na prática como que ela se manifesta a partir desses conceitos. E além disso, a gente pode também aferir, a gente está sintetizando nos dicionários cerebrais, mas ela pode aferir o processo, muitas vezes, de um atributo específico. Pode ser o caso da memória, o próprio parapsiquismo, se ela consegue se manter calma durante a prova, vamos supor, se ela tem a possibilidade de fazer a desassim, enfim, várias possibilidades de aferição em termos de atributo.
Professor, eu tenho muito medo de dirigir. Desde que retornei ao Brasil, não renovei minha carta de motorista. Quando dirigia, começava a sentir falta de ar, taquicardia, e algumas vezes não via ou não ouvia o veículo que estava próximo. Devido à minha atual situação, preciso dirigir, pois tenho um filho de 3 anos. O que devo fazer? Olha, o melhor é você ir e consultar uma psicóloga da cognitiva comportamental, que vai te ajudar muito nesse sentido. Eles são especialistas disso. Essas psicólogas têm feito verdadeiras proezas e prodígios. Procure a elas, enquanto você não tiver um motorista particular. Pedro, Pois não. na página 15, na parte de paradoxologia, o último paradoxo. O paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos. Você pode expandir? Sim, esse é um paradoxo clássico da enciclopédia, e a essência dele é que, se a gente vamos pegar só o caso do parapsiquismo. Então, as realidades parapsíquicas do processo extrafísico está aí para quem quiser perceber. Mas poucos percebem, poucos captam essa realidade, porque justamente não desenvolvem o parapsiquismo. A gente pode extrapolar também para a condição de ver pons. Então, se a gente não se dedicar e não tiver, até o professor Valdo comenta aí no dicionário de hoje, coragem para encarar essas verpons, dificilmente a gente vai conseguir ter ideias novas, ter ideias originais. A gente tem que começar de alguma forma. E foi essa, inclusive, a ideia que eu coloquei aí, coincidentemente, eu achei no final do verbete, essa possibilidade, esse megapensene trivocabular, verponogênese, arrostar, neocognitivo, quer dizer, você encarar o processo da neocognição, dos novos conhecimentos. Porque se a gente não tentar, não errar, não tentativa e erro, não aprender fazendo, eu acho que a gente não vai evoluir nesse sentido, entende? Então tem que ter um certo despojamento para arriscar e ver o que acontece, e nesse processo a gente vai adquirindo experiência, e aí a gente vai captando essa realidade que poucos acabam captando e percebendo. Ok, obrigada. Pedro, na página 16, você poderia explicar os mitos da mitologia, por favor? Sim. O processo do mito de Babel é muito inerente a esse contexto de línguas e tradução, que tem relação, dizem lá, o mito fala que na Bíblia, Deus teria confundido a linguagem das pessoas e as dispersado pelo planeta, e aí vem a origem dessa condição. Então, na realidade, é uma forma, uma maneira de se encarar a realidade de existirem várias línguas e, vamos dizer assim, forçar as pessoas a se entenderem através das traduções, através do poliglotismo e assim por diante. E o processo do mito da tradução de livros sagrados é que, antigamente, a palavra de Deus que estava lá, no caso da Bíblia original, eles não consideravam, eram contra as traduções, porque justamente tinham medo de ter algum nível de deturpação dessa, entre aspas, ideia original. Então tem algumas religiões, inclusive, que são contra a tradução. O próprio Alcorão, pelo menos, tem uma orientação para não se traduzir justamente por isso. Então, acaba sendo um mito, porque se você não traduz, e uma bobagem também, porque se você não traduz, a tendência daquela língua, daquela realidade, daquela informação é se perder. É ela, vamos dizer assim, morrer. A gente colocou aí, acho que na fatologia, a questão da pedra de Roseta, que justamente essa descoberta, que foi no século XIX, a descoberta no início do século XIX, na transição do século XVIII para XIX, possibilitou justamente você conhecer mais sobre a cultura egípcia. Então, nessa pedra tem lá os hieróglifos, a linguagem demótica, que é uma evolução dos hieroglifos ou hieróglifos, e o processo do grego. Então, através do grego se chegou a essa linguagem egípcia, e isso praticamente foi considerado o nascimento da egiptologia. Então, você conseguiu desvendar toda uma cultura considerada a
cultura mais avançada da antiguidade, e aí quase que fez com que renascesse essa cultura, vamos chamar assim, na contemporaneidade. Então, se você não permite as traduções, você acaba dizimando uma cultura, uma realidade. Então, por isso que talvez não seja tão inteligente você não aprovar as traduções. E, por outro lado, também a gente sabe que a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, e isso entra em uma outra vertente mais ideológica, de muitas vezes de manipulação, que ao traduzir, às vezes a pessoa insere determinados conceitos, ideias, para justamente falar aquilo que ela acha que é o melhor e não o que foi escrito originalmente. Tertuliana, que tem um filho de 3 anos, nós aqui vamos apresentar a você agora um psicólogo que é especialista em fobia de trânsito, que é o André. Fala alguma coisa para ela aí, por favor, André. A questão da fobia de trânsito, né, muitas vezes a pessoa que está atrás desse medo é a questão do perfeccionismo. Né? A pessoa é perfeccionista, ela tem dificuldade, tem medo de errar, então quando ela vai para o trânsito, ela quer entrar no carro já sabendo dirigir, e a pessoa está aprendendo, ela está começando a aprender e vai errar várias vezes, né? Então, muitas vezes a pessoa se estressa por causa do medo de errar. Então, a pessoa tem que saber que vai aprender com os próprios erros, né? Tem que deixar o perfeccionismo de lado. Então, também tem por detrás a necessidade grande de controle, né? A pessoa quer ter certeza que vai ter controle de tudo e só aos poucos que a pessoa vai ter controle do automóvel, né? Vai ter noção do fluxo do trânsito, tudo. Então, é uma questão de treinamento, né? Treinar esses aspectos psicológicos também e as aulas de direção, né? E tem que ver se também às vezes tem um medo de morrer por trás disso, né? Tem vários fatores que levam ao medo, à dificuldade de dirigir, né? Obrigado, valeu. Tá certo. Alguém mais aí tem fobia de trânsito? Parafatologia, 7ª linha, de baixo para cima. A pangrafia, enquanto tradução simultânea da para-realidade através da multiparafenomenologia. Dá para você aprofundar um pouquinho isso? Sim, acho que o processo parapsíquico, quando a gente está aprendendo, muitas vezes a gente não consegue interpretar uma ocorrência parafenomênica, né? Então, vamos supor, às vezes a pessoa tem uma clarividência, ela não consegue abranger a totalidade daquela realidade. Quando você começa a avançar no processo parapsíquico, você começa a perceber, além daquela clarividência, muitas vezes tem um contexto de retrocognição, pode ter um processo de telepatia com alguma consciência, enfim, vários outros fenômenos começam a ocorrer simultaneamente, visando o esclarecimento daquele contexto que está ocorrendo. Então, isso, na realidade, é um processo de tradução. Você está traduzindo uma para-realidade para um contexto, muitas vezes, intrafísico, humano. Então, se nós tivermos sinapses preparadas, ou vamos dizer assim, com maiores possibilidades de atuação, de integração, de compreensão dessa realidade, a tendência vai ser com que a gente aumente essa compreensão. Mas a gente coloca aí também no texto que há um viés nisso, porque a para-realidade ela é muito mais avançada e abrangente do que a nossa realidade humana. Então, para o cérebro, ele é muito mais complexo do que o cérebro físico. Então, por hipótese, essa interpretação vai ser sempre lacunada, né? Em algum nível a gente não vai conseguir abarcar. Mas do ponto de vista prático, o que eu vejo é que a mensagem é possível de ser compreendida, né? A essência a gente consegue entender e, se for o caso, até passar isso para a pessoa, ou escrever, ou dar isso numa aula e assim por diante. Mas acho que é importante ter essa noção de que há uma complexificação no processo evolutivo conforme a gente vai amadurecendo do ponto de vista parapsíquico, para a gente conseguir apreender realidades mais complexas e principalmente interdimensionais, né? Que existe todo vamos dizer, um viés, uma dificuldade inerente ao processo da intercomunicação, né? Das interdimensões aí.
Ok? Não sei se clareou. Então, a gente até coloca dentro dessa ideia, acho que na megapensenologia, o tradutor como um médium cognitivo, né? O tradutor, assim, especialista de traduzir obras, de traduzir textos, na realidade ele vai fazer um pouco isso. Ele tem que se qualificar, tem que compreender bem aquele texto que ele está traduzindo, até a cultura, um pouco até da biografia daquele autor, para ele poder fazer essa tradução de modo mais profundo. E há quem diga também que se você gosta e acha que determinado autor ele é fora de série, vale a pena você se aprofundar, a melhor forma de você fazer isso é você traduzindo os livros dessa pessoa, porque aí você vai se deparar com o modo dele raciocinar, a escolha das palavras, os exemplos, as nuances, que muitas vezes numa leitura mais rápida isso não acontece. Então o tradutor ele acaba funcionando como um médium nesse aspecto. Existem teorias que defendem que esse tradutor ele tem que tentar se aproximar mais dos assistidos, vamos chamar assim, que são os leitores, e outros que acham que eles têm que, na realidade, aproximar mais os leitores do autor original. O que significa isso na prática? Você tornar a linguagem de um autor mais acessível, quer dizer, você tentar traduzir de modo mais, num linguajar mais rotineiro, acessível para as pessoas, ou não. Você fazer com que essas pessoas, elas por elas mesmas, elas vão ter que suar, elas vão ter que ter algum esforço para compreender aquela linguagem muitas vezes mais rebuscada, mais erudita daquele autor. Então ele funciona como um médium, tem que ter um meio termo. Existe uma discussão muito grande no processo de tradução, que é entre a tradução mais literal e a tradução mais, vamos chamar assim, menos literal e mais contextual, né? Você conseguir traduzir aquela ideia nas palavras do idioma que você esteja traduzindo. Então, dentro disso, eu acho que tem um caminho do meio, em que você não pode nem deturpar tanto o texto, mas também não fazer uma tradução literal, que ela vai se tornar simplesmente incompreensível para as pessoas que vão ler, né? Professor, o EV ajuda a acabar com a ansiedade negativa? É lógico. O EV é a base do processo de mexer com energia. Você vai dominando que pouco a pouco você controla a sua vida, se organiza e fica disciplinado. Fico muito ansioso, principalmente nos momentos que antecedem a minha fala e expressão em público. Tenho taquicardia e isso atrapalha muito na comunicação, que acaba por sair baixa, reprimida e tosca. Tenho tentado fazer diariamente a OUVE por pelo menos 1 hora há mais de 6 meses. Mas confesso que pouco ou nada sinto, além de uns arrepios. Fazer uma movimentação energética entre o laringo-chakra e o cardio-chakra durante a fala em público seria o suficiente para equilibrar o sistema nervoso central, ou só mesmo o EV resolveria? Qual a dica o senhor poderia me dar? Eu acho que antes do seu laringo-chakra e do cardio-chakra, você tem que pensar na sua cabeça. É a sua vontade. Então, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: é passar pelo ridículo e com a cara boa, alegre, com bom humor. Ridículo e erro. Toda pessoa que acerta muito, já errou muito antes para chegar naquele ponto de acerto. É errando que a pessoa aprende a acertar melhor. De modo que assuma a condição da ridiculez, que o povo ria de você, mas você está aprendendo. Manda tudo para aquele lugar, ou seja, para a holoteca, e dê uma banana para aqueles que insistirem. Mas vai em frente. Agora, ó, aqui, o que eu faço é o seguinte: você ainda é muito moço, você ainda está o seu cérebro ainda não está bem consolidado, é só aos 26 que isso acontece. Até lá você vai assim, tateando um pouco mesmo. Falta mais 3 anos, ele tem 23 anos só. Então, agora, examina só uma coisa. Aqui, eu recomendo, quando a pessoa é igual a você, que ele se apresente nos cursos e faça a apresentação dos cursos, numa palestra, na primeira aula, alguma coisa nesse sentido, para o povo chover de pergunta em cima dele. Com isso, ele vai ficar, pouco a pouco, ele acerta a situação. Outra coisa, começa a falar mais alto. Aqui, por exemplo, tem um monte de gente que fala baixo. Nós, então, indicamos para a pessoa ir o fonoaudiólogo para melhorar. Coloca uma rolha na boca para poder falar, tal, falar forte. E você é homem. Homem tem que ter testosterona.
Tem que falar com alto nível, volume, aumenta o volume para você falar. É muita gente que fala para dentro, ainda mais na sua idade. Agora, como você é um rapaz, vamos dar um jeito nisso. Agora, passe pela ridicularia, passe pela ironia. É assim que a pessoa vai aprender a acertar. Mas agora, já entra com vontade de acertar desde a primeira investida, da primeira abordagem. Faça isso, você vai superar plenamente a situação. Lembre-se, a vontade é a maior força que você tem. Se você quer, se você viu, acabou. Você passa por cima disso, você vai ficar lá na frente. Agora, não pode recuar, não pode ter covardia, não pode ter medo. Tem que ter desassombro e fazer força para frente. Vamos nessa. Pedro, aqui na página 17, você fala do consciencieis, na parte de cima. Acho que o consciencieis é quando essa parte de comunicativa começa a realmente, ela acaba com a parte de forma e fica só o conteúdo, né? Uhum. Então, como é que você acha que a partir de que momento, ou que tipo de comunicação ou tradução já começa a se diluir essa parte de forma para ficar mais o conteúdo? Será que na telepatia, em algum tipo de parapsiquismo? Eu acho que sim, eu acho que a telepatia ela já dá uma boa medida, apesar de medida reduzida, do que deve ser o consciencieis. Então, o nosso processo de linguagem é muito dependente, né, vamos dizer assim, da forma, dos significantes, etc. Então, acho que quando você tem um processo telepático já em determinadas comunex em que há o predomínio da paratelepatia, vamos chamar assim, aquela transcomunicação ela já se dá predominantemente independente dos idiomas, por exemplo, já acontece numa forma muito mais ideativa. Então, eu acho que a partir daí a gente conseguiria extrapolar o que deve ser uma manifestação totalmente independente da forma, né? Porque enquanto a gente está num ciclo ressomático, ou seja, quando a gente ainda precisa ressomar, a gente ainda lida muito com a forma humana. Então, isso, de algum modo ou de outro, ainda condiciona muito a nossa linguagem. Então, eu acho que a gente vai elastecendo mais essa condição quando a gente começa a ter mais intermissões prolongadas, mais vivências assim avançadas, principalmente nessas comunex, e, eventualmente, extrapolações de cosmoconsciência. Então, a gente vai, aos poucos, tendo a possibilidade de compreender como que é isso na prática, que até então é de modo muito teórico, né? E aí a gente ressoma, e aí tem que lidar com tudo de novo, e assim por diante. Agora, tem até uma analogia que você está me fazendo lembrar, que é o seguinte: nesses livros aí de tradução, eles discutem muito isso. O processo de tradução, na realidade, você tem que reconstruir um sentido, não é simplesmente transpor. Então, você lê alguma coisa, vamos supor, no idioma, e você vai transpor para cá, só que essa transposição você tem que começar quase que do zero, porque você vai ter que usar toda a sintaxe, toda a morfologia, todo o processo do idioma no qual você está traduzindo. Então, você vai reconstruir aquele sentido para tentar dar a mesma ideia. Não é simplesmente pegar uma coisa e colocar aqui. E aí, no processo evolutivo, na realidade, a gente vai fazendo isso. A gente até colocou a teoria da espiral evolutiva, porque a gente, às vezes, tem as mesmas experiências, só que você vai dar um outro sentido. Então, essa reconstrução de sentido nada mais é do que a gente ressomar, só que a gente vai ter que tentar fazer a mesma coisa de um modo mais cosmoético. Às vezes vai conviver com as mesmas pessoas, às vezes vai ter as experiências parecidas, só que a gente vai tentar melhorar a condição, o que não acontece nas traduções, né? Tem uma época que é muito citada também do Renascimento, em que eles se consideravam, quem estava traduzindo, se considerava o dono daquele texto e tentava até melhorar as próprias traduções. Eles chamam isso de as belas infiéis, porque depois eles foram vendo que isso na realidade era uma deturpação e hoje eles encaram isso como uma adaptação daquela ideia que é muito comum hoje. Só que não é o mais cosmoético. Só que no processo evolutivo, tudo indica que a gente vai fazendo essas traduções, só que vai tentando qualificar pelo processo da cosmoética, né? Então, o consciencieis, eu vejo, a única forma da gente tentar entender assim, mais prática é a telepatia mesmo. A partir daí, a coisa se expande, né? E outra dúvida aqui, na página 16, lá embaixo, no tópico aqui de realidade, você colocou 5 itens. E eu vi que, em matéria de sentidos somáticos, você colocou mais a imagem, né? A visão. Por que você enxugou
e não citou os outros sentidos somáticos. O sentido somático eu entrei dentro de alfabeto, sabe? Considerando não só o alfabeto do processo da língua, mas nessas traduções que a gente colocou aqui atrás, a gente colocou muito processo de soma. Então, eu entraria como se fosse um alfabeto do próprio soma, entende? Forçando um pouco a barra. Mas o que eu pude, vamos dizer, sintetizar é na linguagem mais, assim, da consciência para o exterior, de modo geral. E aí não entrei tanto no processo do soma, porque estava mais, aqui atrás eu coloquei tradução gustativa, auditiva e assim por diante. Mas poderia ser mais uma realidade, sem dúvida. Professor Valdo, aqui atrás no D, aqui, no dicionário aí, na exemplologia, o senhor poderia explicar melhor esse paradoxo constrangedor da hiperautolucidologia, assim, dando algum exemplo, porque não ficou claro para mim. O processo todo é o seguinte: dentre os múltiplos exemplos do paradoxo constrangedor da hiperautolucidologia, destaca-se o posicionamento explícito próprio da consinusta de jamais montar muares, desafiando os costumes antifraternais, milenares, generalizados e onipresentes da humanidade terrestre. Nel verpon exige coragem. Então, por exemplo, eu nunca montei nem cavalo, nem vaca, nem boi, nem jegue. Isso é hiperautolucidologia minha, que eu não posso estar exigindo isso dos outros, mas eu posso meter o pau, né? Posso desancar com isso, posso criticar, meter o pau. Nunca andei de rickshaw. E olha que eu tive no Oriente. Eu tive muitas vezes em Hong Kong. Lá na ocasião tinha rickshaw por todo lado. Eu não, só ando de táxi. Aí os caras viraram para mim e falaram assim: você é da elite, né? Você é monarca. Eu falei assim: e você? O que você é? Você é da baratosfera? Você veio diretamente do inferninho? Então, veja, o que é hiper? É aquilo que é aumentado. O que é alta? Da pessoa. O que é a lucidez? É a hiperpercussiência, a clarividência da pessoa, entende? A hiperconsciencialidade da pessoa. Agora, veja, você acha que isso é correto, o que eles fazem com cavalo? Eu estou falando cavalo, porque tem uma opção de coisa por aí, que está tudo errado, né? Mas cavalo, alguém sabe, você já ouviu falar, alguém que conseguiu conversar com o cavalo para perguntar para ele se ele permite montá-lo? Nunca fizeram isso. Outra coisa, já perguntaram para o cavalo se ele quer correr? Tem cavalo que não está de acordo com isso. Pois tanto e que eles usam o chicote, né? E o chicote, como é que fica isso? O que você não entendeu disso? Não, isso eu entendi, agora ficou mais claro. Eu estou dando um exemplo que não tem saída, né? Todo lado tem isso. Você sai aí na rua, você está vendo alguém usando. A situação é precária. Agora, olha, pior da história não é o cavalo, é a égua, é a mula, é a fêmea que passa por isso. Além de parir, ela é obrigada também a fazer isso. Isso é terrível a gente pensar numa coisa dessa. Pedro, aqui no A, Tânia Guimarães, página 17, por favor. Na Cosmovisão, terceiro item. Você podia desenvolver isso, principalmente as fachadas traduzindo a história social. Esse conceito de palimpsesto arquitetônico é utilizado na arquitetura. Quando você vai, por exemplo, você pode ter isso em cidades novas, mas é mais difícil, mas principalmente em cidades antigas. Então, você vai em Paris, por exemplo, você vai encontrar construções e fachadas bem antigas, às vezes até seculares, e fachadas mais novas. Então, ali você vai tendo um retrato da história daquela cidade. Isso pode ser dentro de um mesmo bairro, ou você pode comparar bairros diferentes. Então, é como se houvessem camadas ali. Então, o palimpsesto dá muito essa ideia de que existe algo por trás, né? É uma ideia emprestada do processo de palimpsesto textual mesmo, no que o papiro era apagado, era escrito por cima, e depois você poderia até ler o que estava ali por trás. Então, isso nas construções, quando elas não são
demolidas e refeitas, muitas vezes você consegue ter essa noção, mas principalmente da convivência do novo com o velho. Ah, entendi. Quer dizer, ainda fica um pedaço da antiga coisa, como o palimpsesto mesmo, né? Isso, e você tendo olhos de ver, quer dizer, você conhecedor, né? A pessoa que é conhecedora, ela consegue ver que aquela fachada, aquela casa, aquela construção, aquele ornamento pertence a determinada época da história específica em que aquilo era, vamos dizer, o mais utilizado, era a moda da época, e assim sucessivamente. Então você vê, a pessoa que não conhece essa condição, que não é arquiteto, que não é, vamos dizer, um historiador da arte, ela vai passar por ali e aquilo não vai chamar atenção. Mas quem já tem aquela informação, aquela cognição, isso vai se realçar e vai se tornar mais interessante, e a partir daí ela pode tecer vários comentários, conhecimentos, vai ter muita consequência a partir disso. Então, ok, muito obrigada, Pedro. Pedro, na parafatologia, página 14, na quinta linha, você coloca assim: a intertextualidade gesconológica, pessoal e grupal, interexistencial. Aí eu queria que você expandisse, mas eu queria saber assim, eu imaginei aqui conteúdo, forma, estilo, energia, mas o que você considera assim que é mais evidente nessa pesquisa da intertextualidade interexistencial? Pegando um gancho aí, se a gente partir do pressuposto dessa frase seguinte, que é o alto temperamento traduzindo correspondências interexistenciais, se a pessoa não muda tanto, né, se a gente não muda de uma vida para outra, se o temperamento permanece, os interesses também tendem a permanecer. E conforme a gente vai estudando e escrevendo, principalmente, o interesse intelectual começa a se manifestar. Então, você começa a estudar na história, você começa a ver determinadas personalidades ou grupos de personalidades que estudaram temas assemelhados ou parecidos, ou às vezes bem próximos daquilo que você está estudando agora. Então, isso é uma técnica que muitas vezes a gente usa para tentar fazer o caminho inverso, para tentar chegar na retrocognição a partir de uma pesquisa histórica onde há uma afinidade cognitiva. Então, eu costumo chamar isso, por exemplo, quando envolve um grupo, de grupo karma intelectual. Às vezes não é a própria pessoa que escreveu aquele texto, mas ela fazia parte daquele contexto, daquele grupo, ela ajudou aquela obra de algum modo a sair, e ela hoje se vê dentro daquele campo semântico, ela tem interesse naquelas ideias. Obviamente ela vai atualizar aquelas informações, principalmente no nosso caso aqui com a conscienciologia, mas muitas vezes a raiz daquilo já foi dita de outro modo no passado. Então você começa a ler hoje e você começa a ver no texto ideias de uma outra pessoa do passado. Às vezes a ideia está melhorada, está atualizada, mas aquilo já foi comentado antes. Então isso, em termos de pesquisa de personalidade consecutiva, de retrocognição, é uma das formas que a gente tem de fazer. E além disso, se a gente conseguisse mapear as interinfluenciações que ocorreram na história em termos de ideia, principalmente ideias filosóficas, ideias científicas, onde é muito comum um determinado, vamos supor, um determinado cientista ser influenciado por outro de uma outra época ou até dentro da contemporaneidade, mas se fosse de uma outra época anterior, você às vezes consegue tentar traçar uma trajetória serexológica de um determinado grupo. Então, por exemplo, eu estudo no século XIX o processo do Comte, do positivismo. E lá eles falam que ele foi muito influenciado por Condorcet, na época da Revolução Francesa, que é do século anterior, alguns anos antes. Então, você vê que por que houve esse grau de afinidade entre essas duas personalidades, em termos principalmente de afinidade, né? E o que está por trás disso, o processo do nascimento da ideia, mais da experimentação, do processo científico e assim por diante. Então, através disso, você começa a ter pelo menos hipóteses do que essas personalidades têm em comum, em termos principalmente de interesse intelectual. Então, quando a gente fala dessa intertextualidade, aí no caso, a gente está querendo chamar a atenção para essa tradução. Ao ler, por exemplo, Comte, a pessoa que já leu Condorcet vai ver que ali existem ideias que ele, de algum modo, se apropriou cosmoeticamente, pegou e, a partir delas, ele transformou essas ideias do jeito que ele achou melhor. Mas houve uma influenciação.
Então, essa influenciação ela foi simplesmente, vamos dizer, inócua, porque ele gostou da ideia, porque ele achou que era por aí, ou existe uma raiz maior no passado dessas consciências? Então, a partir disso é que a gente está fazendo essa analogia aí da intertextualidade existencial. O Pedro, aqui na página 15, interaciologia, você pode fazer o favor de comentar a interação cognição-fonte, cognição-alvo, e a interação metáfora interconceitual e empatia interconsciencial? Sim, cognição-fonte, cognição-alvo, é isso que a gente estava falando, é muito comum no processo tradutório propriamente dito. Você tem ali um texto que foi escrito numa língua e aquela língua tem todas as características próprias dela, envolvendo a cultura, envolvendo a dinâmica social, envolvendo as próprias expressões, idiomatismos, provérbios, uma série de condições que quando você vai traduzir justamente para a cognição-alvo, nem sempre isso bate, principalmente se essas línguas não forem da mesma raiz histórica. Então, por exemplo, eles citam muito o exemplo do japonês, que não tem coordenação subordinada. Então, eles não têm aquelas emendas. Uma coisa aconteceu em função disso. É muito mais truncado. Então, na hora que você vai traduzir, perde um pouco. Se for, por exemplo, do português para o japonês, eles vão ter dificuldade e vão ter que usar mais palavras e frases, muitas vezes, para tentar traduzir a mesma ideia. Então, na realidade do tradutor profissional, eu vejo que é uma área muito... Ao mesmo tempo, a pessoa tem que gostar muito, intelectualmente ela tem que ser, vamos dizer assim, se satisfazer com isso, porque ela é um pouco ingrata, porque às vezes quem pega o texto final, às vezes não percebe a dificuldade que foi, e há uma tendência de se, inclusive, meter o pau na própria tradução, porque às vezes não fica tão boa, né? Isso vai depender de N fatores. Então, foi isso que a gente quis chamar a atenção, e expandindo para o processo assistencial. Quando a gente vai interagir com outra pessoa, ali existe todo um universo cognitivo, pluriexistencial daquela personalidade. Se a gente tentar, pelo menos, abrir espaço para traduzir essa realidade, para tentar entender, compreender aquela manifestação, há uma tendência da gente justamente interpretá-la melhor, compreender melhor a manifestação dessa pessoa, né? E a outra que você comentou é a interação metáfora interconceitual, a empatia interconsciencial. O que eu acho interessante? A metáfora é justamente uma possibilidade de você fazer uma mudança, uma transferência de significado entre, vamos supor, um campo semântico, né, um campo de ideias e outro. Principalmente quando isso vai ajudar na compreensão. Pode ter um efeito assim estilístico, um efeito poético, mas o que a gente quer priorizar mais é se isso vai ajudar na didática e se isso vai ajudar no entendimento. Então, na hora que o professor Valdo cria, por exemplo, a expressão primener, é primavera energética. Então, primavera já é um conceito que a gente conhece, que é muito, vamos dizer assim, divulgado. Tem aquele frescor da primavera, tem a beleza da primavera, tem aquela condição mais saudável. Tudo isso está inserido nesse conceito, nessa ideia de primavera. E quando você coloca junto do processo energético, isso se potencializa e traduz um estado consciencial, que é você se sentir bem, você sentir o máximo, as suas energias num ponto ótimo, vamos chamar assim. Na hora que você coloca isso para o ponto de vista da consciência, você tem que tentar buscar, como a gente estava comentando antes, naquela manifestação daquele assistido, vamos supor, você tem que criar uma empatia. E ao fazer isso, como que se dá na prática? Você tem que olhar alguma coisa nele com a qual você se identifique. Você tem que se colocar na posição dele. Então, ao fazer isso, é como se você estivesse também fazendo essa transposição semântica ou metafórica, vamos chamar assim. Naquele momento, você se identificou com essa personalidade. Você tentou vamos colocar assim, tentou se igualar aquela consciência. Então, seja do ponto de vista das ideias, seja do ponto de vista das pessoas, das personalidades, quanto mais a gente puder ter esse despojamento, e isso envolve um processo de cultura mais ampla, né? Até para você poder falar na linguagem dessa pessoa, se for o caso, um linguajar, se for um jovem, se for uma pessoa mais culta, enfim, se for uma pessoa de outra nacionalidade, envolvendo aí os idiomas, seja lá o que for. Se a gente tiver no nosso arcabouço
uma ferramenta que possa otimizar isso, acho que a gente vai conseguir atingir o objetivo maior, no caso aí a assistência. Então a gente fez uma interação entre as palavras, seria figuras de palavras, e o processo da assistência na prática. Não sei se consegui traduzir a ideia original aqui. Pedro, ali na página 14, na parafatologia, eu ainda não consegui entender ali o último item, o mega poliorama neoverpônico da central extrafísica da verdade. Você poderia explicar? Isso também é uma analogia que a gente fez. Poliorama, no processo de arte, e existem alguns museus que fizeram isso, é quando você junta vários quadros, que se você olhá-los como um todo, eles têm uma realidade, um significado. Mas se você olhar individualmente esses quadros, eles também, por si só, eles traduzem uma realidade. E eles, inclusive, se interpenetram e pode dar a sensação de movimento. Isso é o processo da arte. Se não me engano, em Barcelona tem um museu que se chama Poliorama. E o que a gente quis trazer aqui? A central extrafísica da verdade, pelo que a gente percebe com as verpons, você consegue acessar uma verpon que muitas vezes faz parte de um processo maior. E às vezes a gente se contenta só com aquele primeiro quadro que para a gente faz sentido, você pega, capta aquela ideia e tenta colocar no papel. Só que conforme a gente vai insistindo, e vamos dizer assim, a exaustividade leva a isso, você muitas vezes defasa um determinado patamar e aquilo se amplia. Então, em determinados verbetes que eu escrevi, eu percebi nitidamente isso. O verbete estava pronto, mas principalmente indo para o holociclo, ao trabalhar lá, ao tentar ampliar aquela ideia, em determinados momentos aquilo defasou. Então, o verbete, por exemplo, realidade autológica foi assim, e esse aqui mesmo tinha uma outra vertente que acabou chegando nessa que a gente tem aqui no final, e eu percebi que existe essa possibilidade de você ir além. Então, lá na central, deve haver essa possibilidade da coisa ser praticamente infinita, se a gente tiver cognição, tempo e for o caso de enveredar bem por esse viés, vamos chamar assim, esse viés verponológico. Então, é como se fossem camadas que você vai adentrando e você tem que ter vamos dizer assim, do ponto de vista prático, você tem que ter um limite, porque senão o verbete, vamos pegar o caso do verbete, ele fica muito grande, às vezes as pessoas não vão nem ler, então você tem que jogar com todas essas realidades, mas o que eu quero chamar mais atenção é aquela exaustividade daquele momento evolutivo. Enquanto a gente não chega e acha que não, ali eu acho que deu para, vamos dizer assim, para esgotar essa ideia. Aí acho que a pessoa tem que insistir, se for o caso, não apresenta o verbete ainda, insiste, porque vai ter uma hora que aquilo vai defasar, entende? Principalmente, eu uso isso muito comigo, porque eu tenho a tendência, às vezes, tinha isso mais no passado, de me contentar com um pouco. Então, conseguia uma coisa que eu achava que era fora de série, nova, e aquilo para mim já estava bom. Não, se você insistir, você vai ver que aquilo tende a se ampliar cada vez mais, e eu indico trabalhar no holociclo, que aí a pessoa vai ver na prática como que isso acontece. Na realidade, é uma analogia, né, que a gente procurou fazer. E dentro disso, até em função disso, como esse verbete é resultado um pouco dessa experiência, é que eu coloquei esse último parágrafo aí, não sei se deu tempo de você chegar lá, na página 19, que a gente também colocou assim, com base nisso, que a multitraduciologia assenta-se no atacadismo cognitivo, essa que é a ideia. Então, com base nisso, intelectualmente falando, para catar pérolas negras verpônicas, o ideal é atacar todo o neoflanco mental somático e acatar as neoideias daí derivadas. Então, essa ideia de atacar é justamente o que o Sovaldo comenta no dicionário hoje, de você ter coragem, de você ter ousadia, de muitas vezes você enveredar por esse assunto, e às vezes há uma certa inibição, porque a pessoa pode não ser da área, vamos supor, eu não tenho experiência nenhuma de tradução. Aliás, estou tendo agora a experiência que a gente está traduzindo lá um livrinho do Littré, junto com a Jaqueline Narras. A gente está fazendo a revisão dessa tradução, e ali você vê como exige do neuroléxico. Então, quanto mais cultura e polivalência e poliglotismo a pessoa tem, mais ela qualifica o próprio texto. E é engraçado que esses livros de tradução não falam em neuroléxico. Eles falam que a pessoa tem que ter cultura, tem que ter experiência com a língua, tem que ter experiência de vida, tem que ter... Mas eles não chegam nessa síntese que a gente tem aqui. E aí, por conta disso, que eu coloquei esse megapensene do arrostar neocognitivo. Quer dizer, a gente tem que ousar, senão a gente vai ficar só naquela
campo de cognição que a gente tem alguma experiência, que eu acho que é importante, a gente tem que contribuir nisso, mas tem que também, eu vejo, tentar elastecer isso mais, ampliar os horizontes para poder se qualificar e, com isso, também ajudar outras pessoas. Né? Pedro, Adriana, em relação à sua vivência da tradução das coisas do Littré, como é que está sendo essa questão da personalidade consecutiva tradutora da própria obra? Aqui nesse caso, não sou eu que estou traduzindo, né? Eu estou ajudando no processo de revisão da tradução, mas eu acho que isso é inevitável e já deve ter acontecido no próprio passado, de modo inconsciente. Então, essas personalidades que se tornam especialistas em outras e acabam traduzindo as obras dessas pessoas, a gente tem que lançar essa hipótese delas terem sido a própria personalidade ali em outra época ou terem feito parte daquele contexto. Mas o meu interesse aí é justamente aquilo que a gente comentou, que na tradução você consegue adentrar mais vamos dizer assim, no bojo, na essência, no core do raciocínio daquela personalidade e começa a entender como ele raciocina. Quando você entende como ele raciocina, quer dizer, como ele penseniza, você começa a entender a própria personalidade. Então, por que ele usa determinadas expressões? Você começa a ver, no caso dele, a influência do próprio positivismo, a influência do domínio de outros idiomas, a influência de determinados autores que ele cita com uma certa frequência. Então, isso já começa a ter hipóteses de outras personalidades consecutivas para trás, ou pelo menos de alguma afinidade cognitiva maior. Por que ele, por exemplo, se dedicou a traduzir determinados autores e não outros? Então, isso tudo começa a abrir possibilidades de pesquisa como hipótese, não significa que a gente vai, ter certeza ali plena, 100%, mas pelo menos isso abre a nossa cabeça para você ter, assim, pelo menos uma certa hipótese de trajetória serexológica. E isso só se dá, eu vejo, na prática, se você realmente aprofunda o estudo daquela personalidade, principalmente através da tradução. A tradução, então, é ajudar você a entrar no micro-universo, de ver como a pessoa raciocina. Isso. É diferente de você só fazer pesquisa, lendo tudo. Exatamente, eu acho que sim, porque a necessidade, a premência de você colocar no papel o modo como ela raciocinava e você ter expressões para isso e tentar ser o mais, entre aspas, fiel possível àquela ideia que ele procurou transpor, colocar no papel, isso ajuda muito. Isso sem falar que é uma maneira técnica de você fazer evocações, de você entrar naquilo da pensene, de você, de algum modo ou outro, reviver aquela situação. Porque se foi a mesma personalidade, você raciocinou daquele modo, de alguma maneira você vai estar no seu paracérebro, você vai estar evocando essa situação. Pedro. Em Estrangeirismologia, página 13, poderia explicar o item, o Bildung inconsciente? O Bildung é uma expressão alemã que eu achei interessante, porque é citada em algum desses livros aí da bibliografia, na dificuldade que se tem de traduzir essa ideia do alemão, que ela tem a ideia de construção, de educação e do processo de cultura. Então, é como se fosse um processo dinâmico da educação cultural de um povo, de uma determinada personalidade. Então, é uma simples palavra que ela, vamos dizer assim, ela é ônibus, ou ela é guarda-chuva, ou ela é mais complexa do que aparentemente a gente pode traduzir, e a gente não tem palavras assim no português. Isso é muito comum para quem traduz, eles citam muito o caso das chamadas holófrases, Os linguistas chamam isso de holófrases, ou seja, aquela realidade que foi denominada somente naquela língua. Então, eles citam, por exemplo, no português tem a condição da saudade. Isso, quando você vai fazer traduções, não existe muitas vezes literalmente essa tradução, e eles citam muito também aquele exemplo de uma pesquisadora que conviveu muito tempo com os esquimós e descobriu que eles têm lá várias denominações para diversos tipos ou matizes de neve. Enquanto que neve para a gente é simplesmente neve, para eles existe a neve A, B, C, D, uma série, dezenas de tipos de neve, porque aquela é a realidade vivenciada por eles. Então, na tradução, às vezes você se depara com esses conceitos mais complexos que, às vezes, não tem uma contrapartida. Outros exemplos que eles dão é no caso de cores.
Às vezes existem determinadas culturas que nominam ou denominam, por exemplo, tem um nome específico para o azul escuro, para o azul claro, para o azul X, o azul Y, o mesmo caso para o parentesco. Enquanto a gente aqui só tem o cunhado, a cunhada, né, o processo de sogra. Por exemplo, eu estava falando para a Cris, eu tenho uma cunhada e 2 cunhados, mas se eu falar do meu cunhado, eu não vou saber se é o mais novo ou o mais velho. Existem culturas que têm o nome para o cunhado caçula, o cunhado primogênito e assim sucessivamente. Então, com isso, você vê como que a própria cultura, a língua, ela diz como é o modo de pensar de um povo. Uma palavra em português também que eu dou muito valor, vivência. Vivência. Essa não tem em qualquer lugar, não. E é difícil traduzir também do jeito que é. Ela é mais real que experiência, né? Ela é mais prática. Professor, Marie-Jean-Antoine Nicolas Carriat, Marquês de Condorcet, filósofo matemático e um dos precursores dos cientistas políticos modernos, era liberal, defendia a educação pública gratuita, igualdade para todos, de direito para homens e mulheres, assim como para indivíduos de todas as raças. Preso pela Revolução Francesa em 1794, foi encontrado morto em sua cela sem causa aparente. Teria relação com Zé? Não. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte, ele foi assassinado. É da turma da Rosa, né? Matemático ali. O Pedro, aqui. Legal. Do funeral ali da... Pedro, deixa eu aproveitar e... Eu tenho afinidade com ele, a Cristian também. Você abriu aí a questão do Littré, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte: quais idiomas que ele traduziu como língua de chegada, língua de partida e língua de chegada? O que você pesquisou nesse sentido aí? O que eu lembro, ele traduziu Hipócrates, né, do grego, Dante do italiano, um tratado de fisiologia do alemão, e alguns textos antigos da filologia, do sânscrito. Eles gostavam muito de línguas antigas, né? No processo de filologia. Assim, de modo prático, que eu lembro é isso. Dentre elas, o que ele, até onde eu vi que ele gostava mais, se tinha mais afinidade, era com o processo de... Não. Fala para ele que tradução é coisa fácil. Está mexendo contigo, hein? Esses aí todos para o francês. Isso. Tá. E como é que você já buscou aproveitar isso nessa vida, essa bagagem, para retomar isso? Você já tem alguma experiência nesse sentido? Eu não, sinceramente, até agora não é a minha prioridade mexer com isso, porque ainda não tive assim essa necessidade em termos mais práticos. O que eu vejo que talvez possa acontecer em outro momento, quando isso, por exemplo, eu já tiver 1 ou 2 livros publicados, que é justamente a minha prioridade, quando eu já estiver mais calmo do ponto de vista profissional. Você vê, para eu estar aqui hoje, eu tive que trocar um plantão, eu dei plantão ontem me chamaram de madrugada, 3 horas da manhã. Então, essa vida, ela não permite ainda, sabe, ter a calma necessária para poder me dedicar a esse processo, no caso específico aí das traduções. Mas eu só entraria nisso, como não é meu lado profissional, no seu caso, o seu lado profissional é a sua prioridade, teria que ter alguma necessidade mais séria do ponto de vista proexológico. Então, até essas, vamos dizer assim, as pesquisas da personalidade consecutiva, até hoje eu fui levando mais ou menos em banho-maria, porque não havia essa necessidade, justamente para não se tornar um processo egóico. Então, estou tentando levar as coisas mais ou menos de jeito, porque o essencial precisa ser feito, que é justamente escrever, deixar os escritos, fazer a GESCOM, fazer a obra-prima. Se para uma coisa necessitar da outra, quer dizer, se para no meu livro, para minha obra-prima, eventualmente isso for necessário, aí acho que eu vou entrar mais nesse processo, me dedicar mais, principalmente acho que para o francês, que a partir dali talvez eu tenha outras possibilidades, tenha outras ideias para chegar em outras línguas. Mas não me vejo assim me dedicando ao poliglotismo, como é o seu caso. Por exemplo, a gente até colocou aqui o multipoliglotismo, né, acima de 6 idiomas, talvez não seja prioridade. Eu até tentei, né? Você sabe que nessa existência, a primeira coisa que eu quis ser foi ser diplomata, porque tinha eu tenho uma tia que é diplomata, que ela é embaixadora, e houve uma certa influência. Eu queria viajar e queria aprender idiomas.
Mas logo eu entrei no instituto, veio a condição da medicina e isso acabou ficando mais de stand-by. Tentei estudar francês na minha adolescência, mas por um processo econômico financeiro da família não foi possível, já tinha o inglês e acabou ficando, a medicina acabou, vamos dizer, exigindo muito e isso foi ficando, sabe? Então, não fecho as portas, mas eu vou ter que ponderar bem se vai ser prioridade ou não. Porque é um processo que é uma cachaça, eu gosto muito. Então, se deixar, e esses livros, principalmente o livro do Humberto Eco e os livros do Paulo Roney, que ele tem sobre tradução, é muito interessante, mas eu vejo que é um processo ainda, como é que eu vou dizer assim, seria um processo egóico para mim, de dedicar a isso, sabe? Porque eu gosto, mas eu vejo que a aplicação prática talvez não fosse tão grande assim. Então, eu ainda, sinceramente, estou na dúvida se eu vou chegar nesse nível ou não. Vou ter que ter mais tempo, porque, como você mesmo já disse aqui, para se dedicar às línguas, a pessoa tem que realmente se dedicar, não adianta só frequentar cursinhos, só querer, ela tem que estudar, ela tem que gostar, viajar principalmente, exatamente. Então, vamos ver o que vai dar. Pedro, na página 17 da Cosmovisão, você pode aprofundar a tradução consciencial? Item 9. A tradução consciencial, Holopensene padrão traduzindo a intraconsciencialidade. Então, se você consegue, através principalmente das energias e da convivência, você consegue sintetizar esse processo, esse Holopensene padrão daquela personalidade, você vai estar traduzindo, vai estar compreendendo, interpretando a essência daquela personalidade, né? A intraconsciencialidade você vai estar começando a auscultar mais em função disso. Porque quando a gente fala em Holopensene padrão, a gente está falando do processo emocional, do processo energético, do processo intelectual, do processo paragenético. Então, tudo isso acaba se manifestando no comportamento. E as energias não mentem. Então, não adianta a gente, às vezes, interpretar ou querer ser de um modo e as energias vão nos denunciar, ela vai nos denunciar. Então, isso é a melhor maneira da gente conseguir ver quem está ali, de fato, quem está por trás, quem está se manifestando naquele corpo. Então, foi por isso que a gente colocou isso de modo simples, mas acho que bastante profundo, né? E para chegar nisso, eu vejo que tem que se conviver com a pessoa, né? É a melhor maneira. Na página 17, na Cosmovisão, o número 5, a tradução autobiográfica. Eu gostaria que você colocasse quais são os efeitos, as vantagens e as consequências da autobiografia. Eu sou favorável ao processo autobiográfico se ele tiver algum cunho assistencial, alguma ideia mais, vamos dizer assim, didática para se transmitir para as pessoas e não simplesmente uma cultuação da própria personalidade, porque a autobiografia, em termos de autorrevezamento para a próxima vida, ela é muito rica. Então, você vê, a gente estava falando desse caso aí de personalidade consecutiva. Às vezes a pessoa, no caso lá do Littré, escreveu um dicionário da língua francesa, etc. Mas foi o livrinho que ele escreveu, que é como eu fiz esse dicionário, como eu fiz o dicionário, que hoje está me ajudando mais a compreender do ponto de vista da etologia, do comportamento, dos interesses, do modo de ser que ele foi. Então, se nós pudermos jogar com as duas coisas, quer dizer, fazer a mega GESCOM para o cosmos, né, assim, considerando a policarmalidade, mas ter também esses livros, e aí são principalmente os primeiros livros, de cunho mais autobiográfico. O Sovaldo fala muito que todo livro ele é autobiográfico, mas existem aqueles que têm um cunho maior de autobiografia neles. Se a gente puder, na nossa, vamos chamar assim, gesconografia, ter livros de diferentes estilos, eu acho que é o ideal, porque um vai ajudar mais a pessoa do ponto de vista do autorevezamento, o outro vai ajudar mais do ponto de vista geral, do saldo da FEP, e assim por diante. Então, eu acho que tem o seu valor, sim. Principalmente se a pessoa souber fazer, for mais isenta, for mais assistencial. Obrigada. Pedro, aqui na página 14, tecnologia, a técnica paraperfecciológica metafórica da janela. Pode explicar um pouco mais? Sim, essa técnica ela é utilizada no acoplamentário, né? E para quem não conhece, é você diante de um fenômeno parapsíquico, principalmente
processo da clarividência, você se portar como se você estivesse numa janela de um edifício alto, olhando, vamos supor, o trânsito lá embaixo. Então você está ali como se fosse um protagonista, porém observador. Você não consegue interferir naquela imagem, naquela cena, naquela realidade, naquele contexto que está acontecendo ali embaixo. No caso do tradutor, é um pouco isso. Você tem que observar e tentar funcionar como se fosse um jornalista. Você vai ali colocar no papel o que você está vendo. Então não adianta querer deturpar a realidade, que às vezes acontece no parapsiquismo. A pessoa gostaria que tivesse acontecido isso, gostaria que tivesse aparecido o amparador, o serenão, seja lá quem for. E essa técnica ajuda a pessoa a ser mais isenta. E na tradução a gente precisa ter esse cunho de isenção. Neutralidade é muito difícil, mas isenção a gente pode almejar. Então, eu peguei essa analogia para justamente a gente entender e, vamos dizer assim, fazer o exercício dessa condição, que no processo tradutório, às vezes, a gente tem que se comportar mais como um observador mesmo, ou como um relator dos fatos ocorridos e interferir menos naquela realidade. Não sei se clareou. Qual é o motivo da expansão demográfica na visão da conscienciologia? Olha, tudo tem sua razão, que é o processo da evolução. Agora, eu aconselharia você ver um livro que eu escrevi sobre esse assunto, Homo sapiens reurbanizados. Parece que a tendência é aumentar cada vez mais. Existe um controle para o número de habitantes no planeta Terra? Quem faz isso? Tudo tem as consciências mais avançadas, mas agora quem dirige é fora da Terra. São as consciências livres. O senhor saberia dizer qual é a maior população extrafísica atualmente? Não. O que eu sei é o seguinte, há algumas décadas eles calculavam, e eu conversei isso também com alguns projetores que viram também o processo extrafísico, tinha mais ou menos 54 bilhões de consciências na Terra. Agora, atualmente, muita gente já foi levada para outro planeta, já não sabe como é que está. Naquela ocasião, então, equivaleria a 9 consciex por uma consim, na ocasião. De modo que hoje a gente não tem mais uma ideia de como é que é isso, não. É preciso estudar. Tem muita coisa aí pela frente para a gente ver. E vale a pena lembrar que nesse livro, do Homo sapiens reurbanizados, é que tem essa teoria do planeta irmão, né? Que é justamente você ter um planeta equivalente em termos evolutivos, um pouco para baixo e outro um pouco para cima, que justifica também a teoria das transmigrações. Então, acho que a superpopulação que ele perguntou tem muita relação com isso. A gente colocou aqui no número 30 da Cosmovisão, né? Nós já marcamos. Ele viu. Ele viu assim. Pedro, aqui na estrangeirismologia, na primeira página, na segunda linha, você fala aconiuntio cognitiva. Você pode explicar? Coniuntio é um verbete do professor Valdo, significa, em poucas palavras, a união dos opostos, né? A união dos contrários. E, se não me engano, lá ele dá até uma taxologia, você fazer essa união dentro da própria pessoa, quer dizer, intraconsciencialmente. Então, vamos pegar o trafor e o trafar dessa personalidade. Depois você ter isso entre consciens, entre consciex e de modo misto. E o que a gente quis chamar a atenção aqui é do ponto de vista cognitivo. Então, as traduções, sejam elas quais forem, de que tipo for, textual, oral, tradução simultânea, o processo dos intérpretes, seja lá o que for, aumenta esse intercâmbio. Então, só para dar um exemplo, na época da Guerra Fria, por exemplo, os livros russos traduzidos para o inglês americano e vice-versa, você vai estar ali unindo, através da tradução, povos que naquele momento eram contrários entre si, e isso tem vários exemplos que ao longo da história ocorreram. Então, a tradução é muito bacana, essa vertente que ela traz de difundir as ideias, de estar dentro do universalismo, né? Então, quando a gente colocou aí essa expressão da coniuntio, foi justamente para chamar atenção para isso. Às vezes você consegue fazer isso também com realidades, em termos até de especialidades
da ciência convencional, com a própria conscienciologia, por exemplo, que até certo ponto são antípodas, mas são muito complementares dependendo do enfoque que a gente for dar, né? Você está lembrando aqui, tem a ver com a citaciologia, né? O Guimarães Rosa, traduzir conviver, exatamente. Pedro, aqui. Pois não. Um ponto que me chama muito a atenção no aspecto da tradução é a facilidade com que algumas pessoas têm de transformar um conceito que alguém traz em algo mais didático. É o mesmo conceito e é como se ela filtrasse esse conceito e tornasse bem mais didático. Como é que você aborda isso? O que seria dentro dessa sua listagem? Eu vejo que isso, dependendo do objetivo, isso é muito assistencial. Então, do ponto de vista da ciência, tem aqueles divulgadores científicos, por exemplo, que às vezes pegam uma ideia super complexa e eles são capazes de falar em poucas palavras e palavras mais acessíveis. Então, isso tem muito do temperamento da própria pessoa, da experiência que ela tem em termos até de docência, em termos didáticos, para justamente fazer essa, entre aspas, vulgarização do conhecimento. Isso é positivo. Então, tem desde aquela hard science, que a pessoa às vezes fala entre os especialistas e poucos vão entender, e o processo mais da vulgarização. Então, você começa a pegar aquele conhecimento que está lá na ponta e trazer para a pessoa que não é, que é leiga, que é jejuna naquele conhecimento. Na própria conscienciologia, a gente tem isso, né? Existem livros mais voltados para os intermissivistas, então a linguagem ela é predominantemente feita de neologismos, e aqueles autores que estão, vamos dizer, atendendo a um outro público, estão expandindo essa possibilidade de atuação. Um outro ponto nessa linha é, às vezes, as mesmas pessoas conseguem traduzir o que a outra quer dizer para ela mesma de forma mais didática, como se a pessoa não soubesse expor e aquela pessoa intermediária consegue trazer o raciocínio. Isso tem até um cunho terapêutico nisso. Às vezes a pessoa, dependendo da emoção que ela esteja sentindo, ela não consegue nomear, vamos supor, essa emoção, e através da ajuda de um espelho, de uma outra pessoa, você tem a possibilidade de chegar àquela denominação, àquela emoção, para justamente a partir disso ela conseguir entender que ela vai estar olhando de fora. A gente chama isso de lexicoterapia, seria um tipo, se ela consegue aprofundar, fazer a definição, a própria sinonímia daquela emoção, ela começa a mexer no mental soma, e isso tende a acalmar o próprio psicossoma. Então, isso de fato acontece. Ganha corpo e a própria pessoa consegue introjetar e fixar melhor a ideia. Ela consegue entender aquilo que ela está vivenciando, né? Aquilo que ela está sentindo. Sim. E do próprio ponto de vista parapsíquico, às vezes vamos pegar um caso, o adolescente que vivencia catalepsia, ele não sabe o que é aquilo. Então ele fica desesperado, ele acha que vai morrer, acha que é doença, acha que é um processo neurológico, mas só de você dar a definição, ou dar um livro, por exemplo, que aconteceu comigo na adolescência. Quando eu li um livro que falava sobre isso, aquilo me acalmou, aquilo eu entendi que outras pessoas já tinham tido, e tinha até uma ciência dedicada a isso. Então, a assistência que é possível de se fazer é muito grande, né? Então, tudo vai girar em torno do próprio processo da ignorância nossa, né? Tá, obrigada. Pedro, como é que você pensa dentro da TENEPS, com a nossa convivência cada vez mais próxima, mais íntima com um amparador, ou com um amparador de função, de uma maneira geral, para a gente começar a ter justamente essa tradução do que ele quer passar, da inspiração, da essência da mensagem, para a gente poder atuar junto, assim, além das anotações, dessa maneira, todos esses processos. Eu acho que a TENEPS ela vai caminhando para isso, mas tem que haver algum nível de, no começo, principalmente, eu vejo de tábula rasa, assim, de você realmente se abrir para esse processo, até você perceber através da sinalética como que isso acontece, como que é essa interfusão em termos de paracérebro, porque aí depois tende a ficar mais usual, vamos chamar assim. Mas enquanto isso não acontece, eu vejo que é muito a pessoa se predispor e sem ter expectativa, né? Se ela não percebeu nada, deixa. Se ela acha que aquele pensamento dela mesmo, ela deixa, mas ela anota, e ela vai começando a depurar, até que vai ter um momento que ela vai perceber nitidamente que não tem como ela ter tido aquela ideia, porque ela não tinha como lembrar daquilo, ela não tinha como fechar aquela ponta, por exemplo, aquelas pontas que ele fechou numa ideia específica, e aí você começa a ver que tem interferência de uma outra personalidade. E isso sem falar na possibilidade de ter, eventualmente, a influência de clareaudiência, quando você, às vezes, ouve a própria voz,
o timbre, se é homem, se é mulher, e todas as características que envolvem esse processo, seja energético, seja mais próximo do processo físico, né? Mas eu vejo que talvez o segredo seja você conseguir clarear a sua cabeça, tábula rasa, ficar mais passivo, porém atento, e aí você perceber a interação com a consciex. Agora, isso é muito vivenciado no ECP2, né? Quando você, às vezes, tem personalidades que você não tem tanta experiência assim, e pelo menos é o que eu procuro fazer para me predispor para a manifestação das consciex. A gente colocou isso em algum local do verbete, acho que na Cosmovisão, a tradução da consciex, né? A psicofonia sendo a tradução da própria consciex, porque você ali, às vezes, vê que muda a mentalidade, o modo de organização da frase, às vezes até o próprio idioma, entende? As palavras, às vezes, mais antigas, enfim. E você vê que é uma outra personalidade que está elaborando aquela pensenização, e no caso do parapsíquico, ele está simplesmente servindo de modelo, ali, de médium, de veículo. Então, isso pode ser mais intenso ou menos intenso, né? Desde a semipossessão até um processo mais distante de influenciação pensênica, simplesmente. Número 9, deve ser. Deixa eu ver aqui. Não, tem outra que eu coloquei. Agora tem que procurar. Acho que é a tradução extrafísica. Vocês estão implicados com o número 9. Eu estou com o 38. Quando é que você vai apresentar o 38? É na próxima semana? Tradução muito mnemônica. Bom. Vamos ver a próxima semana, então. Tá certo? Beleza. Mais 100 pela frente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje foram 98 assinaturas no livro de presença, foram 19 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Os recados de hoje serão a Neida, com imersão na TENEPS, Alba, com ECP1, a Mi, 40 manobras, Eduardo Cunha e Malo, ECP2 em Foz do Iguaçu, e a Marilza, com curso sobre CPC. E agora, os amigos da enciclopédia. Olá, pessoal, boa tarde. A Enciclopédia da Conscienciologia é o mega empreendimento da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. O programa Amigo da Enciclopédia é a base da sustentação financeira da produção da enciclopédia e mantém as estruturas de produção da Mega GESCOM grupal, que são o Holociclo, a Holoteca e o Tertuliário. Para isso, convidamos a todos os tertulianos e teletertulianos a se tornarem amigos da enciclopédia, ou os que já foram e são, a renovarem sua assinatura, ligando para o CAEC, telefone 45 3525 2652. 3525-2652, ou quem está em Foz pode se dirigir à recepção do CAEC para efetivar a sua adesão. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar os tertulianos e teletertulianos, moradores de Foz ou fora de Foz, a participar do evento tradicional que acontece no final do ano no CAEC, Imersão na TENEP. Serão 10 dias de imersão. Inicia no dia 17 e vai até o dia 26 de dezembro. Então, este evento do dia 17 ele vai ser feito em 2 etapas. Inicia com o curso do professor Valdo, com temas avançados em TENEPs, um horário na parte da manhã e um horário na parte da tarde. Este evento é realizado de forma gratuita. Então, as pessoas que têm interesse neste evento deverão também realizar a sua inscrição na recepção do CAEC. Ele será realizado aqui no Tertuliário. Na continuidade, no dia 17 até 20, nós teremos o primeiro encontro internacional de tenepsistas e 5º encontro de tenepsistas também. Então, para este evento, é necessário que a pessoa realize a sua inscrição no CAEC, e para este evento há descontos especiais, juntamente com o complementário que segue na continuidade da semana. Importante destacar para este evento, vão ter 3 conferências, 3 mesas de debates,
um workshop de bioenergias, e eu vou dar destaque para hoje, para o evento que acontece na terça-feira, dia 18, que vai ser realizado com a segunda conferência, que fala de personalidade consecutiva e TENEPS, já que no tema de hoje foi falado bastante em personalidade consecutiva. E, na sequência, teremos uma mini-conferência com o repertógrafo de hoje, professor Pedro, que vai falar de autosexologia e TENEPS. Então, quem tem interesse no tema, realize as suas inscrições ou entre em contato com o telefone 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Boa tarde a todos. O IPC convida para o ECP1, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, dias 23, 24 e 25 de novembro. Essa é a última turma de ECP1 nesse ano, 2012. O ECP1 ele é um curso que mexe com principalmente o autoconhecimento e o holopensene pessoal. Se você tem interesse em rever o seu holopensene, em dar uma mexida, relembrar de fatos do curso intermissivo, esse curso, com a ajuda do livro Conscienciograma, é o ideal. Além disso, ele também é pré-requisito para participar do ECP2, que é onde você consegue pegar aquela gasolina azul e dar impulso para as metas que você define no próprio curso ECP1. As professoras desse curso serão Cristina Vicentim e Fernanda Tomás. Mais informações vocês podem ligar para 2102-1448. Código 45, Foz do Iguaçu, 2102-1448. Olá, aproveite os feriados de 15 de novembro para vir a Foz do Iguaçu trabalhar as suas energias no curso 40 Manobras Energéticas. O 40 Manobras é um curso sem pré-requisito, ministrado pelo professor Mário Oliveira, e acontecerá em Foz do Iguaçu, no campus do discernimento, na versão 4 dias. Vamos trabalhar as manobras básicas dias 15, 16, 17 e 18 de novembro, sempre dentro de dinâmicas interassistenciais. Ao final do curso, o aluno será capaz de higienizar o ambiente mesmo à distância, de blindar a sua alcova, de atuar como amparador, de encapsular um assediador, de aplicar um arco voltaico não familiar com segurança. As inscrições são feitas na recepção do CAEC, o telefone é 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. O IPC convida para o curso ECP2. Ele vai acontecer no dia 11, 12 e 13, é uma terça, uma quarta, uma quinta de dezembro, para aquelas pessoas que vêm passar um período aqui de autopesquisa, e esse evento, o ECP2, ele antecede a comemoração dos 25 anos do IPC. E é sobre isso que nós queremos falar, a quem está aqui hoje presente no tertuliário, mas também quem está em casa assistindo ainda esse final de tertúlia. Colocar na agenda, além do ECP2, que vai do dia 11 ao 13, no dia 14 nós abrimos o 24º Congressamento das ICs. Junto com essa comemoração, o IPC vai comemorar o seu jubileu de prata, que são 25 anos. Então, a solenidade é no 14 de dezembro. Deixem essa data preservada para isso, para nós estarmos todos lá. Nós vamos ter selo comemorativo, uma programação solene, bem importante, a primeira IC, a primeira escola conscienciológica, que já vai comemorando 25 anos. Então, todos aqui, de alguma forma, têm algum contato, ou tiveram contato com o IPC, ou saíram do trabalho do IPC para as outras ICs. Então, fica o convite a todos, 24º Congressamento das ICs, 14 e 16, sendo que a solenidade do Jubileu de Prata e comemoração de 15 anos do título de utilidade pública federal é no dia 14 de dezembro, às 19 horas. Obrigada. E o ECP2, então, no dia 11, 12 e 13, que antecede o evento. Maiores informações, telefone 2102-1448. Aguardamos vocês. Boa tarde a todos. Estamos aqui para anunciar o curso do CPC. As pessoas que estão interessadas em trabalhar o seu código pessoal de cosmoética, nós teremos o curso agora, dia 16 a 18 do 11, o primeiro módulo,
o segundo módulo de 1 a 3 de fevereiro de 2013 e contará com os professores Epicom, Cristina Aracaque e Everaldo Bergosini. O professor Everaldo vai falar um pouco do curso. Bom, pessoal, esse é um curso que está na sua segunda edição, é um curso bastante prático, em que a gente efetivamente ajuda a pessoa a construir o seu CPC. Tá? Então, esse curso ele se divide em 2 módulos. No primeiro módulo, a gente passa algumas técnicas que levam a pessoa a construir o seu CPC. E entre um módulo e outro, nós temos um acompanhamento, a gente ajuda a pessoa a montar e revisar seu CPC, para que no segundo módulo a pessoa possa apresentar esse CPC para o próprio grupo e, a partir das heterocríticas e cosmoéticas, poder refinar esse instrumento de qualificação da intencionalidade. Então, fica novamente aqui o convite, tá? Essa turma, ela foi uma turma que foi montada sob demanda, a gente tem poucas vagas, porque são apenas 15 alunos que podem participar, até para a gente poder dar atenção e poder dar a orientação que é necessária. Então, a gente aguarda vocês lá. Obrigado. Só lembrando a inscrição na Secretaria do CIAEC. Boa tarde a todos. O verbete Então, o verbete de amanhã é progressão continuada da especialidade da reeducaciologia, com a autora e a professora Daiane Rosa. Boa tarde a todos e obrigada.